Nós vamos fazer a mensagem trazer a mensagem da palavra de Deus hoje, no tempo de banco, que está no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo número 15, a partir do versículo de número 11. Lucas 15, versículo 11. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores da casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele disse, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou em casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Parábola do filho pródigo. Palavra de Jesus. Oremos a Deus. Soberano e santo Deus, Pai amado, Pai de grande e infinita misericórdia, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu venho à tua presença nesta hora, Senhor, para buscar de ti a inspiração do teu Espírito Santo, para buscar de ti a força do teu poder imensurável, porque, meu Deus, comigo agora estão pessoas, Senhor, que estão sedentas de ouvir a tua voz. Estão pessoas, meu Pai,
que querem, Senhor, ser tratadas, ser curadas, ser abençoadas, que querem, Senhor, aprender da tua palavra. Comigo agora, Senhor, estão vidas necessitadas, vidas carentes. Estão pessoas, Senhor, que estão sofrendo, pessoas que cometeram erros na caminhada, pessoas que cometeram pecados no seu dia a dia, pessoas que se distanciaram da tua presença e que muitas vezes não têm coragem de levantar a cabeça e dizer: Pai, eu preciso de ti, Pai, eu necessito de ti, Pai, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu resgate, eu preciso da tua mão amiga para me salvar. E essas pessoas, Senhor, elas acreditam que os seus pecados são tão grandes, meu Deus, são tão pesados que para elas não há perdão. E porque muitas vezes repetiram os seus pecados e não conseguiram se firmar na palavra da verdade, estão agora quase desistindo da caminhada, estão agora cada vez mais distantes de ti, estão agora enfraquecidas, olham-se no espelho e dizem: eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu não consigo. Mas, Pai, eu sei que em ti habita o perdão, eu sei que em ti habita a misericórdia, eu sei que em ti habita, Senhor, a grandeza de ajudar aqueles que estão necessitados, porque o Senhor bem disse na sua palavra que o Senhor não veio para os sãos, que não são os sãos que precisam de médico, e sim os enfermos. O Senhor não veio chamar os justos ao arrependimento, e sim os pecadores. Então, meu Pai, que esta grande plateia de pessoas que me ouvem através da pregação ao vivo e que ainda vão me ouvir através da gravação desta mensagem que será colocada na internet, Pai. Senhor, esta grande multidão, esta grande massa de pessoas que me ouve agora, Senhor, eu te peço que elas possam entender a grandeza do teu amor, que é poderoso para apagar toda e qualquer iniquidade, que é poderoso para apagar todo e qualquer pecado, que é poderoso para fazê-la sentir-se feliz novamente. Ó Deus, eu te peço humildemente na tua presença, Senhor, usa-me com poder e com autoridade. Eu não sei o que se passa dentro do meu coração agora, mas eu sinto o desejo de não parar de orar. Parece que vejo pessoas com seus olhos embargados em lágrimas, Senhor, aonde quer que minha voz possa entrar nesta hora. Essas pessoas, Senhor, elas pranteiam, elas choram. Eu sinto a presença do Teu Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, e eu sei que nesta noite é noite de milagres, é noite de reconciliação, é noite de manifestação do Teu poder. Eu sei que nesta hora, Senhor, que esta pessoa está me ouvindo, algo sobrenatural vai acontecer. E divinamente o seu nome será glorificado através do testemunho desta vida que se aproxima de ti, dizendo: Pai, eu ouvi a tua voz, eu entendi, Senhor, o teu projeto para a minha vida. Então, meu Deus, usa-me na tua misericórdia, usa-me, por favor, Senhor, por favor, eu te peço, usa-me, meu Pai, usa para propagar o teu evangelho. Senhor, eu não trabalho por dinheiro, eu não trabalho por ouro, eu não trabalho por prata, eu não trabalho por recompensa humana, eu não trabalho por aplausos humanos. Senhor, eu trabalho porque o Senhor me impulsiona a estar aqui. Eu sei que talvez fosse mais prazeroso eu estar descansando junto aos meus filhos, abraçado com a minha bela esposa, regozijando num leito da minha casa, ou talvez passeando nesta linda beira-mar que tem a minha cidade. Agora, Pai, eu me sinto impulsionado, Senhor, em fazer a tua obra, em trazer a tua palavra, e o que me faz vir até este lugar pregar, Senhor, para que estas vidas possam ouvir, é a força do teu Espírito Santo que me conduz. Sim, Pai, é a força do teu Espírito Santo que me faz fazer a tua obra.
Então, Senhor, confunda os sábios e entendidos. Sim, meu Deus. Confunda os doutores, os magistrados. Confunda, Senhor, os médicos. Confunda os senhores da razão. Confunda, meu Deus, os teólogos. Confunda, meu Deus. Confunda as pessoas que se dizem ser. Porque, Senhor, o milagre só o Senhor pode fazer. E o Senhor usa exatamente, meu Deus, aquilo que o mundo considera vil e desprezível. O Senhor usa, Senhor, exatamente aqueles que o mundo não acredita que possam ser os mensageiros da Tua palavra. Então, Pai, eu me coloco aqui, Senhor, sabedor que sou, meu Deus, o mais indigno dentre os homens para anunciar o Teu Evangelho. Mas, Senhor, eu me coloco aqui na brecha, Senhor, para que o Senhor possa, através da minha vida, abençoar outras vidas. Então eu digo, Senhor, estou aqui, usa-me a mim, usa-me, Pai, por favor, que não seja um discurso vão, que não sejam palavras persuasivas da sabedoria do homem, que não seja, Senhor, um discurso sem essência. Senhor, que o recheio desse discurso, Senhor, nesta voz, seja a unção sobrenatural do Teu Espírito, que acalente os corações e que faça, meu Deus, com que o pecador entenda, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, do que tudo aquilo que ouvimos e de tudo aquilo que falamos. Sim, meu Pai, eu não peço previsões do futuro, eu não peço revelações extraordinárias, eu não peço, Senhor, as mudanças da natureza, mas eu vou te pedir salvação nesta noite, perdão e reconciliação. Eu preciso, Senhor, que esta palavra atinja, meu Deus, aqueles que estão necessitados, cuja alma precisa ser tratada, meu Deus. Fala comigo, fala com eles, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que texto maravilhoso. Que texto grandioso, glorioso, precioso foi lido aqui nessa noite. Hoje nós vamos falar do banco. Quem já não ouviu falar que você vai ficar no banco? Você vai pegar um banco. Você vai... Talvez você esteja me ouvindo aí, não seja da tua religião esse costume, mas é assim, no meio evangélico, as pessoas, quando elas cometem um pecado, por exemplo, o homem ou a mulher, ela comete um pecado de prostituição, ela sai com uma pessoa, ela acaba tendo relações sexuais ilícitas, e ela é uma pessoa devota, crente. Então, quando ela vem para a igreja e ela confessa o pecado ao pastor, o pastor dá para ela um banco. Mas não é um banco de madeira, gente. O banco que eu me refiro é assim, aquela aprovação, aquela prova, é um tempo de observação. Por exemplo, existem igrejas que estipulam para um adultério 5 anos, prostituição 3 anos, mentira 2 anos, cheque sem fundo, aí pode. Não pode, tem mais 1 ano, né? Enfim, eles estipulam as provações, né? Que se chama banco, ou seja, não pode fazer nada. Ficar no banco é ficar sem fazer nada na igreja. Ficar no banco é estar sendo provado. Ficar no banco é ser colocado à prova. Ficar no banco é ser separado dos irmãos. Ficar no banco é não poder tomar a Santa Ceia. É não ter comunhão com a igreja. Ficar no banco é ficar de lado. É isso que é ficar no banco. Ficar no banco é ficar completamente longe dos demais que ali estão, porque você passa a ser considerado uma pessoa impura, uma pessoa não digna, uma pessoa que é incapaz de estar com os demais porque é um pecador impenitente. E é esse tempo de banco que nós vamos falar hoje. Quanto tempo de banco dar para uma pessoa que faz coisas erradas? Porque os pastores, na sua grande maioria, não sei se os sacerdotes de outras religiões, na sua grande maioria, entendem que as pessoas precisam ser tratadas, ou seja,
fica no banco, sob observação, não pode fazer nada que é espiritual, porque tudo que for fazer na igreja é santo. Se pegar, por exemplo, um instrumento para tocar, pecou, não pode. Eu parto do princípio que todos os homens cometem pecados. Sim, eu parto desse princípio. Todos os homens são pecadores, não existe um justo sequer. Por sobre a face da terra, a Bíblia Sagrada afirma categoricamente que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, se todos os homens pecaram, todos os homens todos os dias cometem pecados. E isso é fato. E se todos os homens todos os dias cometem pecados, eu fico imaginando como ficaria a igreja se todos os homens todos os dias confessassem os seus pecados aos pastores. Todos os homens todos os dias pegariam um banco, ou seja, um tempo de prova. Uns cometem pecados menores, outros maiores, outros pecados gravíssimos, outros... Enfim, e aí seria uma eternidade de banco, de provação e de tratamento espiritual para essas pessoas. Seria assim, e é assim que funciona. Agora eu pergunto a todos vocês, as senhoras e senhores que me sintonizam nesta hora. Esse banco é algo bíblico? Essa provação instituída pelo homem, esse castigo, essa penitência, é esse o termo que devo usar? Penitência, castigo, essa prova instituída pelo homem em cima do pecado confessado com arrependimento no coração, ele é bíblico. O Senhor Jesus ensinou o homem a aplicar uma condição, a regrar uma vida, a fazer com que pessoas estejam ali pagando o preço da sua prova, sentados no banco. Porque existe sim uma diferenciação. Por exemplo, você é um pregador do evangelho, você chega em determinado lugar, você só pode subir no altar se você ficar durante um período de provação, de tempo. Você só pode pregar se você tiver aquele período, ou seja, parece que querem te escravizar, te submeter a uma condição humana, porque isso não é de Deus, isso não provém de Deus. Nós temos esse textuário aqui que deixa bem claro, um certo homem, ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos representam 2 irmãos da igreja, um irmão certinho, um irmão que procura fazer tudo correto, um irmão que vive uma vida casta, limpa, uma vida imaculada, uma vida que pelo menos para o padrão religioso está correta, uma vida em que ele procura seguir todas as regras que são colocadas pela igreja e pela própria Bíblia Sagrada, bons costumes, e ele procura viver todos esses costumes com muita dedicação e muito esforço. E outro que é curioso, outro que não tem a mesma condição espiritual que esse irmão. O outro é aquele que no seu livre-arbítrio quer conhecer aquilo que o mundo está oferecendo. Sente desejo de sair para fora da igreja para cometer o pecado. Ele tem na sua mente o desejo está dentro do seu coração e ele quer conhecer o pecado. Este pai, ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, eles representam essas 2 situações humanas. A situação de um que já conseguiu se colocar numa condição superior e a situação de um que está sendo tentado. Não venha me dizer você que você não é tentado. Todos os dias nós passamos por tentação. Todos os dias nós sofremos tentação. Ou você é diferente de Jesus? Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites no deserto. E ainda quando o tentador se afastou, ele deixou bem claro, eu estou saindo até o momento oportuno. Ou seja, a última tentação de Jesus não foi no deserto, ele continuou sendo tentado até no momento que ele estava sendo crucificado, ou Satanás não passava debaixo da cruz e não falava na boca daqueles homens, desce da cruz se tu é o Filho de Deus. É claro que ele estava sendo tentado a descer daquela cruz. Sim, sem sombra de dúvidas. Então você passa por tentações. Eu passo por tentações. Os seres humanos passam por tentações. E por mais que nós venhamos a tentar santificar as nossas vidas, nós temos situações difíceis em que nós nos defrontamos com espíritos imundos que procuram fazer travar a nossa chamada, fazer travar o nosso ministério, fazer com que nós venhamos a nos distanciar de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que este pai, ele tinha 2 filhos. E o mais moço, o mais jovem,
olhou para o pai e disse assim: olha, pai, dá-me a minha herança. Dá-me a parte da herança que me pertence. Para mim deu. Essa casa é careta, essa fazenda eu não aguento mais, isso aqui está me torrando a paciência. Eu olho lá para fora, eu vejo a opção, a oportunidade de conquistar lá fora o mundo inteiro. Existem muitos prazeres que são oferecidos lá fora, existem muitas coisas que estão à disposição da minha vida, a luxúria, a cobiça, a bebedice, a glutonaria. Eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, eu estou aqui e eu tenho parte dessa herança, a herança me pertence, então, por favor, pai, dá-me parte daquilo que me pertence e eu vou ao mundo. Senhoras e senhores, vale a pena lembrar que Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus, Ele nos dá a opção de escolha. Ninguém que sirva a Deus serve a Deus obrigado. Ninguém que sirva a Deus serve a Deus condicionado a fazer exatamente aquilo que ele pensa que tem que fazer. Deus exige que você faça isso. Não, você tem livre-arbítrio. Você só serve a Deus se você quiser. Você só anda nos caminhos do Senhor, que o caminho é estreito e apertado, a porta é estreita, porque você decide andar pela porta estreita. Jesus, quando ele chama, ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A palavra cruz significa coroa de espinhos, significa calvário, significa pregos, significa chicotadas, significa sacrifício. E Jesus diz bem claro: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Jesus, tem que tomar a cruz. Para seguir a Jesus, tem que tomar a cruz e seguir a Ele, com a cruz nas costas. E com o livre-arbítrio, nós fizemos as nossas opções. Esse jovem, ele chegou para o pai e disse assim: eu quero aquilo que é meu, porque eu vou ao mundo para viver. Eu vou ao mundo para conhecer o que eu não conheço. Eu vou ao mundo porque lá fora tem algo melhor para mim. Eu quero dizer que há muitas pessoas neste tempo, neste século que nós vivemos, que também têm essa opção de escolha. Muitos nasceram em berços religiosos, estão me ouvindo agora, mas passam por provações horríveis, terríveis, e desejam conhecer aquilo que o mundo oferece lá fora. Veja bem, esse moço, ele desejou, pediu dinheiro ao pai e o pai não negou. Esse pai, ele representa o Deus Criador de todas as coisas. O pai permitiu, disse que aí vai. Você tem vontade de ir? Você quer aproveitar o que está lá fora? Você quer sentir aquilo que o mundo tem para te oferecer? Você quer sentir o gosto do pecado? Você não vai ficar aqui porque eu estou te obrigando a ficar. Você não vai ficar aqui porque eu estou impondo sobre as tuas costas esta canga, e você está levando esse peso, com muito sofrimento, muita angústia. Você tem opção de escolha, meu querido. Você pega e vai. E ele pegou parte da herança e disse: o filho está aqui, e o filho pegou e partiu. Então veja bem, há pessoas que estão fazendo essa opção, a opção de sair pelo mundo afora, a opção de seguir a sua vida, a opção de tomar o seu destino, a opção de ir em frente em busca dos prazeres que a vida oferece. Um dia estavam na casa do pai, um dia conheceram os ensinamentos do pai, um dia tiveram a opção de estar junto do pai, mas chegou o momento que não deu mais. Vamos embora, vamos ver o que a vida tem para nos oferecer. Se este é o teu caso e você saiu da casa do pai, veja bem o que aconteceu com esse moço. A Bíblia Sagrada, ela fala claramente que ele ajuntou tudo que tinha e partiu para uma terra longínqua, quanto mais longe melhor. E ele desperdiçou aquilo que ele tinha vivendo de forma dissoluta. Ele desperdiçou aquilo que ele possuía vivendo uma vida devassa, vivendo uma vida de promiscuidade, vivendo uma vida de prostituição, vivendo uma vida que era uma vida que desagradava incompleto aquele pai que tinha dado uma boa educação, que tinha dado bons exemplos, que tinha permitido que ele saísse. Eu fico imaginando o que acontece com quem semeia o pecado. Há pessoas que dizem assim: eu vou fazer e nada vai me acontecer. Por exemplo, o homem, ele começa desde pequeno a usar drogas.
E ele vai usando drogas, 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 e um dia na vida dele ele começa a sentir o seu corpo definhando, o seu corpo padecendo. Dependendo do tipo de droga que ele usou, seja bebida alcoólica, seja cigarro, seja as drogas que são ilícitas, a cocaína, a maconha, o crack, enfim, as porcarias que tem no mundo aí fora, ele começa a sentir no seu corpo o padecer, o sofrer, porque o organismo humano começa a sentir a dependência da droga. O organismo humano começa a ficar deteriorado pelo uso abusivo daquela substância que ele costuma utilizar. E com o uso abusivo das substâncias que ele costuma usar, vem a abstinência, vem as enfermidades, vem a dor, vem a rejeição da sociedade, vem o sofrimento, porque nada do que você faça deixa de ter reflexo com a sua vida. Então o jovem na sua adolescência decide levar uma vida de devassidão, de pecado nas drogas e vai crescendo e entra na juventude, e o abuso de drogas faz com que ele seja rejeitado pelos demais. Todo pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que distancia da casa do Pai, tudo aquilo que está longe dos ensinamentos de Deus, é como uma semente que lançada, é regada e ela produz frutos. E esses frutos não são diferentes do que aquele que se semeia. Esses frutos, eles não são diferentes do que aquele que se planta. Ninguém que plante milho pode colher feijão. Não, em absoluto. Ninguém que plante milho pode colher feijão. Ninguém que plante uma melancia vai colher um abacaxi. Não existe como plantar uma melancia e colher um abacaxi. Em hipótese alguma. Não existe como. Se você plantar o mal, se você plantar o vento, você colherá com toda certeza tempestades. Tempestades. Dá-se ao caso daquele cara querer viver uma vida promíscua, uma vida de prostituição, uma vida de depravação, uma vida que faça com que ele, aparentemente, naquele momento, sinta prazeres na carne. Porém, essa vida de devassidão, essa vida da noite, essa vida de prostituição, de boemia, de prazer que ele considera ser uma vida de prazer, vai o afastando das coisas de Deus. Vai fazendo com que ele faça do templo do espírito, que é o corpo humano, templo e morada de demônios. E de repente ele começa a sentir um vazio na alma. Ele começa a sentir a sua vida desestruturada. Ele começa a perceber que nada daquilo se aproveitou. E aí ele vai colher os frutos daquilo que ele cometeu, daquilo que ele fez, os frutos daquilo que ele plantou. Não existe outra forma, não existe outra saída, não podemos modificar o contexto, que é a lei da semeadura. Semeou, vai colher. Semeou coisas boas, colherá coisas boas. Sim, é o caso daquele que semeia a bondade, a misericórdia, o amor, ele vai receber de volta a bondade, a misericórdia, o amor, sem sombra de dúvidas. Ele vai receber de volta. Aquele que semeia coisas ruins, o ódio, a amargura, acaba recebendo de volta coisas ruins. É a lei da semeadura. E esse jovem que nós observamos aqui no texto que foi lido, no evangelho narrado por Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, ele saiu da casa do pai e ele passou a semear na sua vida somente coisas ruins. A Bíblia diz que ele vivia dissolutamente, viver de forma desordenada, viver de forma a desagradar a Deus, viver de forma a pecar contra Deus, viver de uma maneira contra a vontade de Deus. E era o que ele estava fazendo. Ele vivia dessa forma, ele tinha dinheiro e tinha muitos amigos. Isso é um fato. Quando você está numa boa, meu querido, você tem muitos amigos. Eu conheço um rapaz que há muito tempo atrás, alguns anos atrás, ele passou por um período muito difícil da vida dele. E durante esse período, quando ele ainda era um ajudante de alguém, ele era desprezado por um monte de gente. De repente ele galgou uma posição mais elevada. Quando ele consegue chegar à posição mais elevada, olha o que apareceu de amigo, o que tem de amigo em volta dele. Mas é assim, a natureza do ser humano é se aproximar de quem pode lhe fazer bem, quem pode lhe ajudar, quem pode estender a mão para ele. Então as pessoas estavam com ele, não porque ele era alguém especial, mas era porque ele tinha dinheiro, ele tinha pego a herança, que era a herança dele, da fazenda do pai dele, que ele possuía, e ele estava ali cheio de amigos, rodeado de amigos, cheio de pessoas que queriam aproveitar aquele momento de bonança dele. Então ele curtiu. Ele bebeu muito,
ele viveu dissolutamente, ele saiu com muitas prostitutas e ele semeou somente coisas ruins. Esse rapaz, ele cometeu pecados terríveis. Esse rapaz, ele cometeu coisas que eram extremamente desagradáveis ao pai. E tendo cometido todas estas coisas desagradáveis ao pai, um dia a grana acabou, e quando a grana acaba, meu irmão, os amigos vão embora. Você fica numa pior. Todo mundo dá as costas para você. Todo mundo deixa você de lado, deixa você abandonado, deixa você como se você fosse um coitadinho, Zé Ninguém. E na verdade você virou um coitadinho, Zé Ninguém para aquelas pessoas, porque agora você não pode mais ajudá-las. Agora você não tem mais para pagar o banquete, para pagar a festa, para satisfazer os egos, para estender a mão para elas. E ninguém vai te ajudar. Na hora do vamos ver, todo mundo dá as costas para você. Na hora que você precisa de ajuda, as pessoas não reconhecem nem mesmo aquilo que você fez por elas. Você pode ter sido amigo, sincero, verdadeiro. Você pode ter estendido a mão, levantado a pessoa. Você pode ter feito de tudo. Quando todos estavam perseguindo aquela pessoa, você estava ali ajudando. Mas não, ninguém reconhece isso. Você está numa pior. Você foi vendido, acabou. Vamos atrás de alguém que possa fazer por nós, possa ajudar nós. Como diz um ditado aqui no sul do Brasil, principalmente no litoral, farinha pouca, meu pirão primeiro. Vou fazer o meu pirão primeiro, porque tem pouca farinha. O resto, para fazer o seu pirão, se sobrar farinha, faz. Mas como tem pouca, o meu tem que sair primeiro. Então é assim que o ser humano trata. É desta maneira que o ser humano trata. E ele ficou duro, ficou sem grana, e aí começou a passar fome. É isso que o mundo faz com as pessoas. Talvez você diga, isso não vai acontecer comigo, mas a fome, ela não é só fome de alimentos, meu querido, minha querida. A fome é fome de paz. Há pessoas que não conseguem ter paz. Fome é fome de ser amado, de receber um abraço, de ter um carinho, de ter alguém que te valorize de verdade, não com interesse. Ele começou a ter fome porque ninguém ajudava ele. Ele começou a ter fome a pessoas que têm fome de amizades, têm fome de tantas coisas. Não conseguem dormir à noite, não conseguem ter paz, não conseguem ter um relacionamento equilibrado na sua vida sentimental, não conseguem vencer, triunfar nas oportunidades que o mundo oferece. E tudo isso são frutos que estão sendo colhidos do pecado praticado. E esse rapaz, ele estava colhendo esses frutos e ele almejava que alguma coisa pudesse acontecer na vida dele. Ele precisava de ajuda, ele estava cada vez mais faminto, estava desesperado. Há momentos que a vida da gente parece um desespero, um filme de terror, eu posso assim dizer. Há momentos que a nossa vida parece um filme de terror, nós ficamos apavorados com aquilo que está acontecendo. Ficamos desesperados. Aquele moço, ele estava desesperado. Ele sentia o seu estômago se mover, não tinha nada para se alimentar. Ele estava ficando cadavérico, esquelético. A pele começava a grudar nos ossos. Os amigos haviam ido embora. Agora estava ali, moribundo, mal cheiroso, abandonado. Então alguém contrata ele e diz assim, olha, você vai apacentar os porcos. Naquele tempo, quando Jesus usa essa parábola, os porcos eram animais impuros. Eram animais que para o povo judeu, para o povo de Israel, não podiam nem ser usados como alimento, porque eram impuros. E aquele rapaz, ele foi colocado a apacentar os porcos, que seria a coisa mais deplorável, a coisa mais ruim, algo mais nojento que poderia acontecer para uma pessoa religiosa da época. Aquele rapaz, ele foi levado a essa condição. E ele, no seu coração, veja bem, diz o texto sagrado, do livro sagrado, da Bíblia sagrada, diz o texto que ele sentia desejo de se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. Os porcos comiam, se sobrasse, ele iria se alimentar com aquilo. Era o desejo do seu coração. Há pessoas que têm tudo, erraram, pecaram, saíram da presença do Pai, saíram da casa do Pai, foram embora,
fizeram tudo absolutamente e as coisas começaram a voltar para ele. Eles começaram a passar fome e agora estão com angústia, estão com tamanha depressão, estão com tão grande sofrimento que desejam se alimentar daquilo que está sobrando da boca dos porcos. De tão cruel que é a situação que o inimigo lhe colocou, pelo desejo de satisfazer a sua carne, pelo desejo de satisfazer o seu ego, pelo desejo de cometer o pecado. Vejam bem, meus amigos, vocês que me sintonizam nesta hora, há muitas pessoas que estão vivendo esta situação, que sabem que estão errando, que estão pecando, que estão brincando com Deus, e que sabem que estão sofrendo pela consequência do pecado praticado. Sim, que sabem que estão colhendo aquilo que plantaram, aquilo que semearam. Há tantos que me ouvem agora que precisam de cura, cura da alma, precisam ser recebidos por Deus. Mas e aí, o que a religião faz? Esse moço, quando ele começou a sofrer, ele começou a pensar da seguinte maneira: na casa de meu pai, ninguém passa fome. Na casa de meu pai, todos têm abundância de pão. Até os jornaleiros do meu pai comem pão. Até aqueles empregados que têm a função mais difícil de se cumprir, eles têm abundância de alimento. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como a um dos teus jornaleiros. Olha, quando o homem comete o pecado e ele se arrepende do pecado, ele tem desejo de voltar para a casa do pai, mas parece que nos dias de hoje existe um impedimento chamado religião, em que todo mundo vai julgar, em que o pai não vai aceitar, em que ele vai parar no banco. Qual será o meu tempo de banco? Eu prostituí, eu gastei o dinheiro que era da minha herança, eu usei drogas, eu fiz coisas erradas. Quanto tempo vão me deixar jogado no banco? Quanto tempo eu vou padecer? Quanto tempo eu vou ter que pagar o preço do meu pecado? E era isso que esse moço dizia: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, confessarei o meu pecado e vou dizer para ele: olha, pode fazer de mim como um dos teus jornaleiros. Eu não mereço ser nada mais do que um dos teus jornaleiros. Eu quero ser um empregado seu. Eu quero ser alguém que o Senhor possa me receber para eu poder ter o alimento, para eu poder ter felicidade novamente, para eu poder ter o calor da presença de vocês. Eu posso ser tratado como uma pessoa fútil, como alguém que não merece. E ele pegou e levantou e foi para a sua casa. Ele foi para a sua casa. Ele queria chegar na sua casa, ele queria chegar lá, ele queria matar a sua fome. Você imagina agora uma pessoa que, tendo tudo, desperdiçou tudo. Você imagina agora uma pessoa que trabalha no isqueiro de porcos. Mentalize isso agora. E imagine esse homem todo sujo, todo maltrapilho, com as roupas rasgadas, com o cabelo e a pele todo queimado do sol, exalando mau cheiro, faminto, castigado pelos dias que tinha passado, aqueles dias horríveis distante da casa do pai. Imaginem esta situação, ele vindo de longe, e aquele pai todos os dias ele ia e procurava pelo filho e olhava ao longe para ver se o filho estava voltando, e de repente ele olha ao longe, vê aquele homem vindo, e aquele homem se aproxima dele, cai de joelhos no chão e diz: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como a um dos teus jornaleiros, faz de mim como a um dos teus jornaleiros. Meus queridos, se fosse o pastor da igreja, se fosse o sacerdote que nós temos hoje, quanto tempo de banco ele daria para esse moço? Não, peraí, vamos fazer a contabilidade. Quantas vezes você adulterou? 100 vezes.
Então, 6 vezes 3, 300 anos de banco pelo adultério, né? 300 anos de banco, tá? Quantas vezes você bebeu? Você bebeu... eu bebia todo dia, foram 100 dias de bebedeira. 100 vezes mais 2 anos, mais 200 anos por causa da bebedeira. Vai ficar encostado sob observação tantos milhares de dias, e nós vamos ficar te observando, você vai ficar ali orando, e a igreja vai ficar te observando, você vai ficar quietinho ali. E aquele homem estava arrependido. Aquele homem estava ali porque ele tinha percebido o erro que havia cometido. Ele precisava de redenção, não de castigo. Ele precisava de uma mão amiga, não de castigo. O que a religião faz com as pessoas nos dias de hoje é isso, é aplicar tempo de prova. Vai para o banco. Você vai para o banco. Você errou, você vai para o banco. Nossos sacerdotes viraram juízes e julgadores da fé, sendo eles os fariseus hipócritas do tempo que Jesus Cristo caminhava por sobre a face da terra, sendo eles aqueles religiosos que costumam aparecer com trajes bonitos, levantando as mãos, orando nas praças, utilizando os primeiros bancos da igreja, ou até mesmo aqueles bancos em cima do altar, os separando da plebe, que é o povo, deixando-os distante do povo, porque eles são mais puros, são mais santos. Eles condenariam esse rapaz a muitos dias de provação. Mas o pai não. A Bíblia Sagrada diz que o pai o abraçou, ele estando sujo mesmo. O pai foi e deu um abraço de amor. O pai ama. Nosso Deus é amor. Nosso Deus é perdão. Nosso Deus é misericórdia. Nosso Deus é aquele que não olha para os nossos pecados, e sim para a pureza do nosso coração. Deus, ele não está questionando o que foi que você fez. Ele está olhando para dentro do seu coração e procurando dentro do seu coração o verdadeiro arrependimento e o desejo de voltar, de se aproximar, de se achegar a Ele, de abraçá-lo e dizer: Pai, eu te amo, eu voltei, embora eu tenha pecado, embora eu esteja cometendo erros, eu não quero mais participar do pão de Satanás, eu quero sim, meu paizinho amado, estar na tua mesa, sendo abençoado pela tua poderosa mão. Louvado seja Deus, oh, glórias a Deus, aleluias, grande é o nome do Senhor. Mas não fica somente aí. O pai disse assim: olha, traz a túnica nova, o vestido novo, traz o novo vestido e veste ele. Deus quer trocar a sua veste, irmão. Sim, é muito simples, a parábola é clara. Jesus falando: Deus quer trocar essa vestidura. Se a vestidura do pecado está sobre a sua vida, Deus quer te lavar, te banhar no seu sangue. Banhar no sangue de Jesus. Você vai ser lavado no sangue de Jesus. Ele vai injetar o Espírito Santo dentro do seu coração, vai te dar as vestes brancas do salvo na glória, vai colocar seus pés sobre as sandálias da preparação do Evangelho na paz, e ainda vai colocar sobre o teu dedo uma aliança, a aliança entre Deus e os homens, no sangue de Cristo. Oh, aleluia! Esse pai, ele não dá prova, esse pai é um pai de amor. Esse pai é um pai que, quando vê o filho arrependido, ele não estipula tempo, ele abraça na hora, o perdão é imediato. Para um coração quebrantado não existe prova, para um coração contrito não existe tempo de banco. Não, senhoras e senhores, para quem se arrepende do seu pecado, existe perdão imediato. O sangue de Jesus não é derramado aos pouquinhos, não, é na hora. A salvação não vem devagarinho, não, é completa. Oh, glórias a Deus. Deixa de hipocrisia, você que julga a vida do seu semelhante, dizendo-se ser mais santo que ele, isso é uma mentira. Você não é, você comete pecados. Pela sua mente se passam rios de pecados, da sua boca saem coisas horríveis, pelos seus ouvidos entram coisas horríveis, e os seus olhos, que são a janela da alma, o tempo todo cobiçam. E a tua mente, que é a tua alma, que sente todas as coisas do teu corpo, maquina ainda o mal do teu irmão. Pronto, falei
como diz um colunista aqui da nossa região. Louvado seja o nome do Senhor. Estou dizendo para você uma coisa. Jesus é bom, o Pai te ama, mas o irmão que está na igreja, ele não aguenta, não. Ele não suporta. A Bíblia, no texto que nós lemos, diz que o irmão mais velho estava trabalhando, ele era o certinho, o cara que não errava. Quando ele chega na casa, ele vê uma festa, um barulho, ele ouve as músicas, ele vê as danças, ele diz assim, poxa, mas o que está acontecendo aí? Tem algo diferente acontecendo aí, vou lá ver. Quando ele chega lá, ele vê o irmão dele lá dentro, veste nova, anel no dedo, o pai comemorando, o pai fazendo a festa. Aí ele diz assim, não acredito. Chega no empregado e diz assim, o que foi que houve? Conta para mim o que foi que houve, diz para mim o que foi que houve. Olha, teu pai pegou aquele bezerro cevado, sabe? Aquele mais gordinho que tinha, aquele bonito, aquele bezerro bom, aquele que vale a pena e está fazendo a maior festa. Mandou chamar os amigos tudo, mandou chamar a vizinhança toda, porque o teu filho, porque o teu irmão, o filho dele, o teu irmão, aquele que saiu, gastou tudo com meretrizes, voltou. E ele está alegre porque ele voltou. Ah, o irmão ficou desesperado. Você é o irmão desesperado? Não. Na sua igreja não tem irmão desesperado. Que não gosta de ver a pessoa passando por perseguição. É isso? Não existe? Meu Deus, aqui na minha cidade tem tanto irmão desse tipo. Mas olha, eu vou contar para você. Tem irmãozinho que não pode ver o irmão arrependido. Não pode, não consegue ver o irmão arrependido. Não suporta ver o irmão arrependido. O irmão se arrepende, o irmão volta para casa e aí ele fica lá dizendo, não, porque ele pecou, porque no passado ele fez isso, porque no passado ele fez aquele outro, porque esse aí é aquele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não existe saída para esse homem, não. Esse aí não tem mais remédio, não. Esse aí não tem mais salvação, não. Chega, deixa ele para lá. Olha, pai, eu já falei para ti, ó. Você está fazendo festa por alguém que não merece, tá? Ele pegou todo o teu dinheiro, toda a tua herança, foi lá, gastou com meretrizes, gastou com prostitutas, gastou com quem não devia gastar. E aí eu pergunto para você, você vai aceitar isso, pai? Você vai aceitar isso, pai? Não, não, tu não me deu nenhum cabrito, tu nunca comemorou uma festa minha, tu nunca fez nada por mim. Ô, pai, para com isso, pai. Para com isso. Para com isso, pai. Não dá para aceitar, não dá. Tu matas logo o bezerro cevado para ele. Olha, meus amados, é o que mais a gente vê. Juízes e julgadores dentro das igrejas. Vai te consertar, irmão, desculpa a expressão, vai te consertar com Deus. Se você é um desses, olha, por favor, crie vergonha na cara e deixe de perseguir o teu irmão arrependido. Você foi chamado para fazer a obra de Deus, e a obra de Deus é perdão. Não, mas ele tem que passar 3 meses no banco, ele tem que passar 6 meses no banco, ele tem que passar 9 meses no banco. Pois eu digo para você, ele cometeu todo tipo de pecado, certo? Está arrependido, certo? Então dê a ele a prova que o pai deu ao filho pródigo. Dê a ele o banco que o pai dele deu ao filho pródigo. Sim, o pai deu o banco ao filho pródigo. Qual foi? Recebeu de braços abertos, abraçou, deu o anel, deu roupa nova, colocou sandália nos pés e fez uma festa porque estava perdido e reviveu. Foi achado perdido. Estava morto e reviveu. Estava nu e foi vestido. Sim, sim. Chega de vivermos a hipocrisia religiosa. Nós precisamos viver o evangelho na sua plenitude de salvação. Chega de sermos os juízes, julgadores, condenadores do nosso irmão. Acabou, meu irmão, acabou. A palavra de Deus hoje revela que isso é uma mentirada, que esse negócio de prova é uma mentirada. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu era pastor de determinada igreja, tinha uns 200 membros na igreja. Um dia, um dos músicos não apareceu. E quando terminou o culto, a esposa dele chegou para mim e disse assim, olha, pastor, o meu marido desapareceu de casa. E esse rapaz, ele tinha um histórico com o uso do crack. Eu digo, sumiu? Sumiu. Eu digo, pois eu vou atrás dele. Aquela noite eu passei por todas as bocadas de pedra que vendia aquela cidade. Tudo. Onde tinha um traficante de pedra eu passava. E não achava ele, não conseguia encontrá-lo.
E ele estava escondido dentro de um barraco daqueles. De repente eu cheguei num bairro muito pobre, periferia da cidade, e vi o carro dele. Quando eu vi o carro dele, eu digo, deve estar por aqui, o carro está por aqui. Aí acabei encontrando ele completamente drogado. Ele estava drogado dentro de um casebre, estava cheio de crack na cabeça, tinha fumado não sei quantas pedras, estava ali há vários dias já. Estava ali há vários dias. E eu consegui convencê-lo de voltar para casa. Ele disse assim, olha, eu não posso ir. Eu disse, por quê? Ele disse, porque tudo que eu tenho no meu carro eu empenhei. Eu empenhei estepe, eu empenhei o macaco, eu empenhei a chave de rodas, eu empenhei o CD, eu empenhei a caixinha de CD, eu empenhei o pendrive, empenhei tudo para conseguir a droga. Se eu chegar em casa com o carro do jeito que está, ela vai brigar comigo, vai, não posso ir. Eu disse, não, peraí, vamos de traficante, eu vou buscar as coisas do teu carro. E de traficante, eu peguei o meu recurso, o meu dinheiro e paguei um a droga que ele havia usado. E peguei todo o material que ele havia empenhado e coloquei dentro do carro e o levei para minha casa. Chegando em casa, eu peguei as roupas dele e disse assim, olha, tem uma bermuda minha aqui, você vai tomar um banho, me dá as roupas sujas, eu vou colocar na máquina de lavar roupa. E aí ele tomou um banho, se alimentou e porque estava muito tempo acordado, dormiu no sofá. Enquanto isso, a minha esposa lavava na máquina de casa as roupas dele, colocou na secadora, secou e passou tudo. E eu fui até o automóvel, coloquei as peças no lugar, passei o aspirador de pó, lavei o carro, tirei o barro, passei, encerei o carro todo, deixei todo bonito, todo brilhoso, bem legal. E quando ele acordou, disse, ó, tuas roupas passadinhas, vai lá, coloca tuas roupas e eu vou te levar para casa. Quando ele olhou para o carro, ele disse, não, pastor, você lavou meu carro? Lavei, te dei banho, você tomou banho na minha casa, te alimentei, te busquei na boca de droga, paguei as tuas dívidas e agora eu vou levar você para tua esposa. Ele não acreditava no que havia acontecido, então eu levei ele para a esposa e eu já tinha ligado para ela enquanto ele estava dormindo e disse, receba-o de braços abertos, com amor, com carinho. E ela o recebeu de braços abertos, com amor, com carinho e perdoou aquilo que ele havia feito. E à noite os dois chegaram na igreja e ele era um músico que tocava na banda, e quando ele adentrou na igreja, eu olhei para ele e disse assim, o altar te espera, irmão, vai lá, pega o teu instrumento e vai tocar o teu instrumento e glorificar a Deus com aquilo que você sabe fazer de melhor, que é usar o teu instrumento. Ele olhou para mim e disse assim, você não vai me dar um banco, pastor? Eu disse, não, eu não vou te dar banco, porque se você realmente estiver arrependido do seu pecado, e se você com todo o teu coração se prostrar diante do Senhor, confessar o teu pecado, então ele vai perdoar o seu pecado. E quem sou eu, homem, para te julgar se Deus te perdoou? Ele caiu de joelhos no chão, as lágrimas começaram a encher os seus olhos, e ele começou a se humilhar diante do Senhor. Na mesma hora, o poder do Espírito Santo desceu, emanaram as línguas estranhas, e num brado de língua estranha, ele começou a falar em mistérios com Deus, e foi restaurado pelo poder do Espírito Santo, e subiu naquele altar, e eu nunca vi tamanha unção emanar de um instrumento musical, porque ele foi perdoado pelo Pai, recebido pelos irmãos e abençoado pelo poder de Deus. Quem és tu, homem, que condenas a atitude do teu próximo, sendo tu um pecador? Dá para o teu próximo a prova do filho pródigo. Coloca sobre ele vestes brancas. Coloca sobre e faz uma festa alegre porque ele está na presença de Deus. Faz uma festa feliz porque ele está voltando para o Senhor. Faz uma festa de muita alegria porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Sim, é desta maneira que devemos nos regozijar. Chega de juízes, legisladores, julgadores, que mantêm as pessoas distantes do seu chamado, única e exclusivamente porque se acham mais santas que as pessoas que cometem pecados. São homens e mulheres que têm o dedo indicador apontando para o pecado dos outros, mas não conseguem saber que existem outros 3 dedos apontando para si mesmo. Sim, sem sombra de dúvida, apontar os outros é muito fácil, mas reconhecer a podridão do seu coração é muito difícil.
Condenar o pecador pelo pecado que ele cometeu é muito fácil, mas reconhecer que você mesmo é um pecador e que para ser perdoado do seu pecado, você primeiro precisa liberar perdão é muito difícil. Queremos colocar todo mundo no banco, não queremos honrar ninguém, porque as honras são únicas e exclusivamente para nós que somos os santarrões da igreja. Isso é uma mentira, é uma hipocrisia. Deixemos de viver a falsidade nojenta e vivamos a realidade do Evangelho, representado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a todos amou, que a todos perdoou, até mesmo aqueles que lhe cuspiam, depois de ter sido açoitado, de estar crucificado, pregado naquela cruz, com aquela coroa de espinhos sobre a cabeça, nu, a verdadeira vergonha da cruz. Ele olhava ainda para aqueles que cuspiam nele e dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aonde está a essência do amor? Que dizemos amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, mas na verdade o que temos não queremos que o próximo tenha. O que temos não aceitamos que o próximo tenha e nos distanciamos mais e mais de Deus e nos afastamos mais e mais de Deus, porque na nossa hipocrisia achamos que temos mais valor do que os outros. Não seja assim, meu querido. Não haja dessa maneira. Quem é de Cristo imita a Cristo. E quem imita a Cristo sabe o que é perdão, sabe o que é amar, sabe o que é doar-se por amor a Deus. Não existe tempo de prova para um pecador arrependido. Para você que está me ouvindo aí, pelas emissoras de rádio que me retransmitem, para você que está me assistindo através desse vídeo na internet, eu quero vos dizer, bem claro, o Pai está te esperando de braços abertos. Oh, glória! O Pai está te esperando de braços abertos, meu querido, meu amado. E Ele quer comemorar o teu retorno, a tua volta. Ele quer perdoar os teus pecados. Talvez levante-se um ou outro irmão invejoso, mas não importa. Não importa o que os outros pensam de ti, importa aquilo que o Pai pensa de ti. E o Pai te ama. Ele te ama a ponto de dar o bem mais precioso que ele possuía, o seu Filho único, para pagar preço de sangue em forma de sacrifício naquela cruz, para que você tenha o perdão dos seus pecados. E eu te afirmo categoricamente, ainda que você seja um latrocida, um parricida, um marricida, um ladrão, um malfeitor, um assassino, um bandido, quem sabe você seja uma pessoa que vive na prostituição, uma pessoa que diz muitos palavrões, que bebe, alcoólatra, drogado, maconheiro, sei lá, tantas coisas, feiticeiro, não sei, não importa. O que importa é se você está passando mal, se você está sendo infeliz, se você está sofrendo nas mãos de Satanás, se você está angustiado e se você quer sair dessa situação, levante-se e venha ter com o Pai nesta noite. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o Pai vem e te abraça, o Pai vem e te abraça, o Pai vem e te agarra e diz: meu filho, há quanto tempo eu esperei por esse momento em que você quebrantado virias, voltarias e se achegarias à minha presença. Glorificado seja o nome do Senhor, porque nesta hora a redenção, glorificado seja o nome do Senhor, porque nesta hora está sendo liberado o perdão. Glorificado seja o nome do Senhor, porque do céu desce a essência da salvação, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Ele morreu por amor de mim, por amor de você, por amor de todo aquele que está disposto a sair do chiqueiro dos porcos e se aproximar dele na glória da sua salvação. Oremos. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, a glória, para sempre e eternamente. Senhor, em tua presença, Senhor, eu apresento as pessoas, meu Deus, que sintonizam estas emissoras de rádio, que acompanham esta pregação pela internet. Pai, eu apresento essas vidas diante de ti, porque eu preciso, Senhor, ver o teu milagre acontecer. Meu Deus, entra com providência nessa hora, que haja cura, meu Deus, que haja cura da alma. Sim, meu Pai, esta pessoa que está sofrendo distante de ti, porque pecou, porque fez coisas que são desagradáveis a ti, porque optou dar um passeio lá fora, porque pediu, Senhor, a sua herança para gastar com meretrizes. Senhor, eu sei que nesta hora o Senhor está de braços abertos. Receba esse irmão, essa irmã, receba, meu Pai, receba nesta hora para a glória do teu santo nome, receba nesta hora pelo poder maravilhoso do teu santo nome, receba nesta hora, Senhor, para que esta pessoa saia deste cativeiro, desse lugar de pranto e de dor. Meu Deus, eu creio que tu és poderoso para dar a esta pessoa um novo vestido, as vestes brancas dos salvos na glória. Eu creio, meu Deus, que sobre o dedo desta pessoa está sendo colocado nesta hora a aliança de reconciliação contigo. Eu creio, meu Pai, que ainda que se levantem os irmãos que têm inveja, que têm ciúme do teu amor para com esta vida, cujo coração se volta a ti, o Senhor é poderoso para honrar, para abençoar, para derramar sobre esta pessoa a tua infinita misericórdia. Ó Deus Pai, ó Deus Criador de todas as coisas, ó Deus Santo e poderoso, em tuas mãos colocamos, Senhor, esta vida, em tuas mãos colocamos esta pessoa que decidiu agora, meu Pai, aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Pai, além do milagre da salvação, eu te peço o milagre da cura. Enfermidade, você que está sobre o corpo desta pessoa, saia nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade alojada no corpo desta pessoa, em forma de câncer, em forma de viroses, em forma de nódulos, em forma de enfermidades no sangue, de fraqueza, eu te repreendo nesta hora, saia, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que estes sinais hão de seguir aqueles que crerem em teu nome, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Num ato simbólico, Senhor, eu levanto a minha mão para o céu e imponho sobre a vida das pessoas que ouvem esta programação agora. Pai, que haja cura, que haja cura, que haja cura. Senhor, venha curar a pele, venha curar os nervos, venha curar os ossos desta pessoa, que a dor que está na coluna, nas juntas, nos joelhos, nos tornozelos, nos pulsos, nos braços, que saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os demônios que têm afligido esta pessoa, Pai, a tua palavra diz, em meu nome expulsarão demônios. O demônio da depravação, do sexo, da prostituição, saia desse corpo agora em nome de Jesus Cristo. O demônio da bebida, do vício, o demônio que aprisiona esta pessoa naquilo que ela utiliza achando que está curtindo, na droga, na maconha, na cocaína, na heroína. Não, Senhor, nós não aceitamos este demônio oprimindo esta vida. Em hipótese alguma, Satanás, saia desse corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, realiza o teu milagre, realiza a tua obra, Senhor. Repousa o teu Espírito Santo sobre estas cidades, através das pessoas que me acompanham agora. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos na Europa. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos na América do Norte, na Oceania, no Japão. Sim, meu Pai, agora é manhã no Japão. O sol está nascendo, meu Deus. Senhor, abençoe essas vidas que me acompanham agora. Pai, derrama o poder do teu Espírito Santo na América Central, na América do Sul, nos países de língua hispana, nos países que falam inglês, nos países que falam a língua portuguesa, em Moçambique, na Angola, em Cabo Verde, em Portugal. Meu Pai, cubra esses irmãos com o teu poder e a tua glória. Dê a eles a tua recompensa. Faça-os felizes, Senhor, e os abençoe.
em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.